Amigos internautas, boa noite. Eu sou Rose Berens. Boa noite. Que emoção estarmos aqui representando todos os trabalhadores do Centro Espírita Harmonia. Eu sou Robson Zeda. O tema central de nossa Semana Espírita é Psicologia e Espiritismo, Fronteiras do Saber. Para iniciarmos bem nosso quinto dia da 16ª Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia, vamos conferir um pouco de tudo o que acontece na Fundação La Harmonia. Vamos aos vídeos? A Fundação La Harmonia é uma entidade sem fins lucrativos, criada a partir de 1994 com o objetivo de agregar pessoas, reunir pessoas com interesse em proporcionar algo de útil para a sociedade e, sobretudo, levar as pessoas a uma consciência do porquê e para que estão aqui nesta vida. Começamos com um projeto educacional. A nossa ideia era atingir a criança inicialmente, para que esta criança, sendo formada aqui, pudesse um dia ser um cidadão capaz de levar a sociedade a um processo de transformação para a melhoria das condições de vida. Então nós criamos uma creche escola. Essa creche não só atingiria a criança, como também os seus pais, a sua mãe, desobrigando-se dos cuidados diários, entregaria isso à instituição e poderia trabalhar. E para que essa mãe e esse pai trabalhassem, nós criamos oficinas profissionalizantes. Essas oficinas iriam oferecer algum tipo de atividade, de profissão, de conhecimento para que esses pais pudessem trabalhar. Então nós temos várias oficinas em andamento aqui na Fundação. A creche escola, as oficinas, que buscamos parceiros para cada uma das nossas oficinas. Uma delas, a oficina de balé. Então, nós procuramos levar para a comunidade carente o balé, visando levar à criança um gosto clássico, uma disciplina, algo que pudesse melhorar a autoestima daquela criança que vive em condições às vezes degradantes. Para que nós tivéssemos um grupo de pessoas aqui trabalhando, dedicando, dando as suas horas, nós criamos também um serviço de voluntários. Temos vários voluntários na Fundação La Harmonia para a prestação dos seus serviços. É a sociedade ajudando a sociedade. Criamos também, desde 1996, um atendimento médico gratuito. Esse atendimento médico é feito à criança e à sua família e à própria sociedade. São muitos voluntários médicos, enfermeiros e outros profissionais da área de saúde atendendo a população gratuitamente. Além disso, nós criamos um atendimento psicológico, temos um núcleo de psicologia, muitos profissionais trabalhando, buscando dar a essa sociedade um ponto de equilíbrio, uma forma de entender a própria vida e os seus processos. Além desses serviços, nós criamos um SAC, um Serviço de Atendimento ao Cidadão, em convênio com o Estado, em convênio com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público. Há uma Casa de Justiça e Cidadania, onde as pessoas aqui vêm trazer suas demandas, seus litígios, suas querelas com a sociedade e com outros indivíduos. Então nós damos um atendimento preliminar. A Fundação La Harmonia também possui uma editora e distribuidora de livros. Esses livros visam disseminar ideias que levem o ser humano a uma autoconsciência, a um processo de autotransformação e de espiritualidade. A edição desses livros é para custear as obras da Fundação La Harmonia. Todos os autores doam os seus livros para a nossa instituição poder não só disseminar ideias, quanto captar recursos para os seus projetos sociais. Outro projeto que nós temos que visa captar recursos é um bazar permanente. Recebemos doações de roupas, sapatos, bolsas e outros objetos e vendemos a preço bem acessível para que esses recursos possam ser utilizados para os nossos diversos projetos. Também estamos construindo
um lar de idosos. Esse lar de idosos visa abrigar pessoas que não tenham condições de moradia, não tenham família e necessitem de um espaço para viver, um centro de convivência do idoso, onde ele possa aprender regras de convivência, a entender a vida como algo diferente do que ele aprendeu durante todo o processo existencial. Também estamos construindo um centro de reabilitação de sequelados em AVC. É importante dizer que todos esses serviços são prestados gratuitamente, porque a Fundação é uma entidade sem fins lucrativos, que busca, através de parceiros, pessoas físicas, empresas, pessoas jurídicas, oferecer esses serviços à comunidade, que visa dar à sociedade condições da própria sociedade de resolver os seus problemas. Consta, então, esta possibilidade de uma reorganização social, uma melhoria das condições de vida do cidadão. E agora vamos ao vídeo da 16ª Semana Espírita Harmonia. O conhecimento da mente humana ainda se encontra tímido, pois se procura no cérebro o que pertence a outra dimensão de realidade. Por outro lado, o espírito também é um ilustre desconhecido da ciência, que reluta em não admitir sua existência e imortalidade. Tratado como um ser pertencente à fé, o espírito é relegado ao terreno pantanoso da dúvida simplória. O saber psicológico trata do comportamento e dos processos psíquicos que envolvem o pensar, o sentir e o agir humanos. Da mesma forma, o espiritismo trata da imortalidade do espírito e de suas relações com outros que se encontram em diferentes dimensões existenciais. Tanto a psicologia quanto o espiritismo estudam a mente, veículo necessário para a produção de toda manifestação humana. Os dois saberes contemplam o estudo da mente e suas implicações na vida em geral. Quando a psicologia compreender o espírito em sua singularidade e como forjador de personagens, e o espiritismo apresentar-se além da roupagem religiosa, certamente teremos uma melhor percepção da imortalidade como inerente à pessoa humana. É hora de unirmos os propósitos de ampliação da consciência, para vislumbrarmos horizontes mais largos na visão do sentido e do significado da vida, atingindo o conhecimento da dimensão espiritual que deu origem à sociedade em que vivemos. Juntos, a psicologia e o espiritismo poderão oferecer ao mundo a saída para as angústias humanas, conduzindo a consciência para além da estrutura cerebral que lhe serve de veículo e manifestação. O Espírito é o Senhor do Universo, lídimo representante da divindade. Rose, você sabe o que teremos hoje? Claro, Robson. Teremos um júri simulado com o tema toque. É psicológico ou obsessão espiritual? Com Mário Lago e convidados. Só para lembrar vocês, toque significa transtorno obsessivo compulsivo. Antes de passarmos a palavra para eles, que tal vivenciarmos mais uma experiência diferente? Vamos nos conectar? Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Respire suave e lentamente. Imagine uma montanha
no pé da qual você se encontra preparando-se para subi-la. Observe que você se encontra bem fisicamente para encarar a subida. Você está só e irá se encontrar com alguém que está lá no alto. A subida é suave, mas levará algum tempo. Durante a subida, observe os detalhes da montanha, a vegetação rasteira e algumas pedras que você deve contornar ao subir. Inicie a subida confiante e seguro de que você chegará bem lá em cima. Imagine que você chegou ao meio do caminho, onde existe uma pequena clareira. Pare e olhe para baixo, certificando-se do quanto você já subiu. Veja quantos e quais obstáculos você já ultrapassou. Respire fundo e siga adiante até o topo. Observe que você conseguiu chegar até ali e irá mais adiante graças ao seu esforço. Imagine que você está chegando ao topo da montanha, num plano onde está uma pessoa querida que há muito você não vê. Diga-lhe algo muito importante e ouça o que ela tem a lhe dizer a respeito. Agora é hora de despedir-se. Você precisa descer a montanha. Imagine que você está descendo devagar e passando pelo outro lado da montanha, onde não há obstáculos. Você chegou ao sopé da montanha. Antes de abrir os olhos, pense que sua felicidade é conquistada com seu esforço, superando obstáculos. Você consegue. Agora pode abrir os olhos. Tudo bem? Desejamos que este momento tenha lhe propiciado paz e que você compreenda o quanto é importante se autodeterminar para vencer os desafios da vida. Passamos agora ao júri simulado. Gente, boa noite. Antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para a gente poder estar conversando aqui. Como comentado anteriormente, uma amiga minha de infância me procurou, a Jumara, e trouxe uma situação que ela está vivenciando, que envolve diretamente o filho dela, o Vinícius. Essa situação, ela me pediu ajuda, me pediu um apoio, e aí eu tive a ideia justamente de conversar com vocês, que são profissionais, que vão poder orientar, né? E ao mesmo tempo são pais, são mães, e a ideia é ouvir essa opinião de vocês para buscar um entendimento e poder ver de que forma eu posso orientar a Jumara com uma assertividade, com uma segurança maior. A Jumara, ela tem 2 filhos, tá? Ela tem o Vinícius e tem a Bia. E o Vinícius, quando tinha 13 anos de idade, ele foi diagnosticado com TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então vinha um sussurro, né? Ele comentava para ela que vinha um sussurro, como se fosse uma voz sussurrando, aonde colocava a situação que ele poderia fazer mal para os colegas dele de escola. E isso levou a ele não utilizar lápis, caneta, começou a utilizar o lápis de cera. Depois ele caminhou para poder chegar cedo na sala de aula, se sentava logo na frente da sala para sair do campo de visão dele qualquer tipo de colega. Começou a ter dificuldade, tirar baixas notas no curso. Enfim, essa situação levou com que ela levasse ele para um centro espírita, o qual ela já frequentava.
e foi tratado ele com um processo de desobsessão. Apesar de Pedro, o esposo de Gilmara, não concordar com o tratamento, a situação foi aquecendo, o problema foi diminuindo e ele não fez mais nenhum comentário, tá? E a vida seguiu, né? A Gilmara e o Pedro se separaram, o Pedro foi morar em Portugal e já recente o Vinícius passou no vestibular para medicina e já no início das aulas, aquela situação, quando ele tinha 13 anos, voltou, só que de forma muito mais intensa. Ele passou aqueles pensamentos, né, intrusivos aí, no sentido dele poder fazer mal aos colegas de sala, e ele passou justamente para aquele mesmo processo inicial de evitar objetos pontiagudos, de chegar cedo e se posicionar na frente da sala de aula, só que isso foi se agravando. Para poder justamente conviver com essa situação, ele começou a passar por uma espécie de um processo de purificação, onde ele começou a lavar as mãos intensamente. Eu pude visitá-lo alguns meses atrás e as mãos chegavam a estar feridas, tá? Cortar as unhas bem rente, o que inflamava também. Começou a raspar a cabeça, se depilar, tirar as sobrancelhas, qualquer pelo do corpo, justamente para buscar essa situação assim de se sentir puro, porque ele estava se sentindo justamente uma pessoa contaminada e uma pessoa má, que poderia cometer situações contra os colegas dele de faculdade. Tá? Isso se intensificou, ele começou a perder peso, muito peso, porque também começou a entender que a comida que ele se alimentava estava contaminada, então a ingesta dele diminuiu bastante também. Ele largou, deixou de frequentar a faculdade, e hoje está isolado, tá? Dentro de casa, ou seja, não consegue conviver com ninguém, não assiste TV, não usa o celular, não sai de casa. Então está numa situação assim, muito, muito forte. A Gilmara, da mesma forma anterior, levou o Vinícius, né, para o centro espírita para poder retomar aquele processo que ela havia feito quando ele tinha 13 anos de idade. Só que nesse interim, o Vinícius naturalmente não foi passar as férias com o pai em Portugal, e Pedro, sabendo, né, através de Bia, da filha, retornou imediatamente, aproveitando as férias dele aqui para o Brasil, e chegando aqui, foi extremamente contrário, de forma muito veemente, chegando a discutir com a Gilmara, com a ex-esposa, entendendo que o tratamento não deve ser o tratamento espiritual, que tem que ser levado o Vinícius imediatamente para um psiquiatra, para um psicólogo, para fazer um tratamento que ele julga o tratamento mais adequado. Isso aí terminou culminando com uma briga entre os dois, e o Pedro está cogitando, inclusive, entrar na justiça, pedindo a guarda, efetivamente, do Vini, do filho, para que ele possa poder fazer o encaminhamento devido. Tá? Então esse é o contexto, né, onde o Vinícius sofre do toque. A mãe entende que esse tratamento mais adequado é o tratamento espiritual, e o pai julga que o tratamento adequado seja justamente o psiquiátrico e o psicológico. Tá? Então o objetivo de estar conversando aqui com vocês é para entender um pouco mais desse contexto e ver de que forma eu posso estar orientando a Gilmara a restabelecer aí a saúde do filho. Tá? E aí eu gostaria de, naturalmente, começar ouvindo aí doutora Silvana, que é psiquiatra, para poder trazer justamente essa leitura aí sobre a questão do toque. Boa noite, doutora Silvana, tudo bem? Tudo bem, Mário, boa noite. Boa noite a todos. Né? Eu acho que os quadros psiquiátricos são quadros delicados, né? Pois tratam-se de sofrimento psíquico de um indivíduo e algumas vezes começa de uma forma muito precoce, né?
E o que você está trazendo é que esse garoto em breve será adulto, né? E vem sofrendo desse mal desde os 13 anos. Em alguns períodos, o transtorno pode vir com um agravamento dos sintomas, em outros, com amenização, né? Inicialmente, ele traz os pensamentos e ele consegue, de alguma forma, driblar, né? Sentando na frente, tomando condutas que ele consegue, digamos, se apaziguar internamente e leva os estudos adiante, passa no vestibular aos 17 anos, o que mostra que, do ponto de vista cognitivo, intelectual, ele é bem preservado, mas do ponto de vista emocional, provavelmente é como se ele gastasse muito para conseguir um, um estado mais ou menos estável, né? Nos momentos que ele consegue. Porque grande parte do tempo ele provavelmente está atormentado por esses pensamentos, que é o que caracteriza o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. É caracterizado por pensamentos intrusivos, repetidos, que invadem a cabeça do indivíduo e que tomam toda a sua atenção e energia em alguns momentos e parte dela em outros, mas que é algo que é constante na vida, né? Que está sempre por perto, sempre rondando. E para aliviar, são pensamentos geralmente ruins, não são bons, e ele se sente muito angustiado, muito ansioso, com muito medo, muita preocupação. E para combater aqueles pensamentos, que podem ser inclusive muito agressivos, ele passa a desenvolver comportamentos compulsivos, né? Que de alguma forma, pelo menos do ponto de vista psicológico, para ele ajuda a acalmá-lo. Em momentos, esses pensamentos vão estar mais presentes e mais fortes e vão impedi-lo. E quando ele tenta, de alguma forma, não seguir esses comportamentos compulsivos que o acalmariam, ele não consegue ir adiante, porque os pensamentos vêm e é como se algo ruim fosse acontecer, né? E Entendi. no momento em que ele começa de uma forma geral, é um transtorno neurótico, e no momento em que ele começa a apresentar alguns comportamentos, como o isolamento, que tiram ele da vida cotidiana, ele passa a não comer, a ter dúvidas que se o alimento está ou não contaminado, né? Que aí ele começa a perder peso, ele começa a tomar condutas que são um tanto quanto inadequadas, de lavar exaustivamente as mãos, né? E de se depilar todo, ele de alguma forma ele começa a sair um pouco da realidade, apesar dele saber que esses comportamentos racionalmente não vão impedir aqueles acontecimentos que vêm no pensamento dele. Entendi. Mas, apesar dele perceber do lado racional disso, que não tem uma coisa a ver com a outra, ele mesmo assim faz. Entendi, doutor. Agora, me permita tirar uma dúvida até para poder entender a questão dessa doença, tá? O fato das pessoas, algumas pessoas terem obsessão por jogo, por sexo, ou efetivamente ter manias, né? De bater 3 vezes na madeira, de virar eventualmente desvirar eventualmente o sapato. Isso pode caminhar para o toque, porque isso não é toque, né? Não, não. Na verdade, o limite entre o patológico e o normal
é muito tênue. Em alguns momentos, em algumas patologias, você vai ver sintomas que em algum momento da vida as pessoas apresentam, mesmo sem ter o transtorno, né? Perfeito. E em relação seria uma compulsão por jogo, por sexo, né? Que aí é uma outra patologia, né? Não é disso que se trata o toque, né? O toque, na verdade, é caracterizado por essa angústia, por esses pensamentos que invadem a cabeça e que precisam ser, de alguma forma, Contidos, e aí entra o ritual, é isso? como se diminuído a força, porque a angústia é muito forte. E aí, para diminuir essa angústia, ele apresenta os comportamentos compulsivos. Aí Entendi. pode ser fechar várias vezes um lugar, calçar, vestir a meia, vestir a roupa várias vezes, tirar e botar, né? Como se isso fosse melhorasse realmente a ansiedade. Apesar, de novo eu friso, apesar de que ele percebe que racionalmente vestir a roupa ou trancar a porta não vai Não faz impedir sentido. aquilo que vem na cabeça dele. Entendi, entendi. Aí eu queria nessa linha então, ouvir o Dr. Fernando, o terapeuta, falar um pouquinho desse contexto do toque na sua experiência profissional. Boa noite, pessoal. A questão, Mário, que eu me sentiria tranquilo até para colocar, é porque, por formação, eu sou espírita, né? Então, eu olho isso a partir dessa ótica da imortalidade da alma. E, nesse sentido, acho que é necessário fazer uma certa distinção. Porque o que nós vamos entender aí como obsessão, descrito muito bem pela doutora Silvana, não é a descrição que nós temos com relação à obsessão dentro da possibilidade de influências espirituais. Eu cito esse aspecto porque você relatou na história aí do Vini um tratamento espiritual inicialmente que surtiu efeito e que depois ele volta a adentrar de novo no mesmo ciclo de crise. Vamos entender que o processo obsessivo, à luz do espiritismo, é a situação onde um espírito desencarnado influencia um encarnado, podendo ir desde um contexto de obsessão simples a um contexto mais intenso, chegando inclusive até a subjugação. O desencarnado vai influenciar o encarnado a partir de intrusão mesmo, de ideias, pensamentos, de certas imagens, e o próprio encarnado não tem um certo controle sobre isso. Aí é onde se superpõe um pouco a descrição clássica do toque, né, que é essa presença de pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes, persistentes e intrusivos. Por quê? Porque o indivíduo não consegue eliminá-los, mesmo sabendo que os pensamentos são improcedentes, incoerentes, são uma absurdidade. Mas, mesmo assim, ele não consegue esse controle. Então, como se algo tivesse sob controle, controlando. E veja, o que é que ocorre? Justamente há um sofrimento muito grande por ele justamente compreender que não há relação causal específica, mas ele não consegue se ver livre desses pensamentos. E aí o que é que acontece? A partir do pensamento, ele vai gerar, então, um input para que ele tenha determinado comportamento. E esse comportamento iria diminuir o seu sofrimento e ele passa a fazer isso. Só que isso vira um ciclo vicioso, porque começa a fazer o quê? O pensamento, gerando um ritual, que vai diminuir, então, o sofrimento por esse pensamento, e aí depois um outro pensamento que vai tendendo a ampliar aqueles rituais a ponto de indivíduos que, nesses seus momentos mais intensos de crise, ele não consegue sair de casa. Ele fica completamente inapto para a vida social. E isso que estamos descrevendo, vamos perceber que a psicologia cognitivo-comportamental ela tem uma influência muito significativa, porque ela pode ajudar significativamente esse indivíduo a controlar as suas compulsões e amenizando para que torne possível, então, a vida no ambiente de convivência. Agora, é preciso entendermos que não estamos falando aqui de uma atuação de cura, ou seja, naquela situação onde o indivíduo vai ficar sem nenhum sintoma, livre de tudo, como se fosse uma gripe que passou.
Então, essas coisas, ou seja, são medidas que se associam buscando devolver ao indivíduo esse contexto de atuação na sua vida social. Agora, vamos notar que esse sofrimento tão importante do indivíduo, ele aparece principalmente porque esse contexto que ele descreve, envolvendo, então, pensamentos proibidos, indesejados, né? Às vezes relacionados a sexo, religião e a danos a si e a outros, que podemos ter aí, então, a presença espiritual fomentando esses pensamentos, ou ampliando-os, né? Fazendo com que isso vá se tornando cada vez mais crescente. Então, esse indivíduo vai terminar sendo subjugado, que é uma das situações do processo de obsessão, e se nós analisarmos clinicamente, é o contexto onde ele é subjugado pelas compulsões. E aí Entendo. a psicologia cognitivo-comportamental ela aborda isso de maneira muito significativa. Agora, esse sentimento de culpa normalmente vai estar atrelado a vivências que esse indivíduo teve em vidas passadas. Então, dentro desse contexto, dessas vivências de vida passada, há uma conexão aí entre o encarnado e um ou mais desencarnados. Então, é essa relação aí, de uma relação em uma vida anterior, que mantém essa conexão entre eles e que a presença do desencarnado vai intensificando. Essa noção ainda de há ou não há relação com trauma de vidas passadas, vamos ver, inclusive, na psicologia transpessoal, aonde vamos poder fazer regressão, né, no sentido de acessar traumas de vidas anteriores, sendo precipitantes de processos psiquiátricos, processos psíquicos. No entanto, o que vamos perceber é que não é questão do ponto de vista da presença de influência espiritual, porque todos nós sofremos influência espiritual, tá? A realidade entre o mundo físico e o mundo espiritual, elas se entremeiam. Na realidade, o que vamos notar é um indivíduo com predisposição já psíquica, né? Nesse contexto, ele entrar num desequilíbrio. Como disse a doutora Silvana muito bem, a linha entre o normal e o patológico é muito tênue. Então, é um indivíduo com essa predisposição que, frente, então, à presença espiritual, pode desencadear isso. Entendi. E aí, a abordagem espiritual é uma possibilidade de podermos visitar essa fonte traumática e dissolvê-lo, tanto com relação ao próprio desencarnado, que aí são as reuniões de desobsessão dos tratamentos espirituais, quanto ao próprio encarnado, e aonde aí a psicoterapia tem uma função significativa, podendo ajudá-lo a lidar com isso. Entendi, doutor Fernando. Só uma dúvida que ainda persiste aqui, para mim, pelo menos, o transtorno obsessivo-compulsivo, esse obsessivo aí não tem a ver com a obsessão espiritual. Foi isso que o senhor comentou, não é isso? Não, porque a descrição do obsessivo-compulsivo é com relação à obsessão enquanto a definição clínica. Perfeito. Que o que vamos entender como obsessivo são essa característica dos pensamentos intrusos, indesejados e persistentes. Mesmo que o indivíduo queira livrar-se dele, ele não consegue se livrar. Por isso, então, um contexto de serem obsessivos. Entendi. Tá claro. Bem, aí eu gostaria aí, doutora Eliane, doutor Denis, como tem esse conflito aí entre a Gilmar e o Pedro, né, envolvendo aí o vinho, o tratamento mais adequado aí para o filho deles, eu queria ouvir um pouco aí na perspectiva jurídica. Aí, doutora Eliane, se pudesse aí tecer comentários aí trazendo para esse aspecto aí, eu agradeço assim imensamente. Até para a gente ampliar um pouco o entendimento, né? Boa noite a todos. Eu ouvi atentamente o que a doutora Silvana e o que o doutor Fernando trouxeram para a gente, né? Porque o jurídico, ele trabalha de uma forma multidisciplinar também, multifacetada. Mas algumas questões me surgiram, algumas dúvidas. Até porque, quando você trouxe a questão do toque, eu conheço casos próximos, né, de pessoas que possuem toque e que, assim, começaram a fazer o tratamento psiquiátrico, né, e utilizaram medicação para conter as crises, né, da compulsão, etc. Isso deixou a pessoa muito, muito debilitada, muito sonolenta, enfim, não, esse uso dessa medicação, né, trouxe também problemas para a vida.
E aí, a doutora Silvana falou de uma questão do transtorno neurótico. Como eu não entendo bem qual é a diferença, eu queria que a senhora, se possível, esclarecesse para a gente qual a diferença de transtorno neurótico para transtorno psicótico, né? O transtorno psicótico, ele é mais debilitante, vamos dizer assim. Ele prejudica mais o indivíduo e esses pensamentos e essas alterações de sensoripercepção que o paciente percebe com os sentidos, órgãos de sentido, como audição, ele às vezes ouve vozes, e vozes que podem ser de comando, e ele obedecer a esse comando. E ele sai, e o que caracteriza principalmente é a falta de juízo, de juízo crítico. Ele foge da realidade, né? Ele não tem o entendimento como, de uma forma geral, ele não tem o entendimento de que ele tem um transtorno, ele é portador de um transtorno. E o transtorno neurótico é o contrário, ele fica bem consciente do problema, inclusive essa consciência o angustia. E nesse caso, esse paciente que foi trazido, ele traz coisas que ele faz com ele mesmo, né, para evitar que ele dê vazão àquilo que ele, de alguma forma, que passa pela cabeça dele. Não que ele tenha vontade, mas que passa pela cabeça dele, que entra, né, invade a cabeça dele, contra a vontade dele, mas invade, né? E essa é uma diferença muito grande. A outra questão que você falou dos psicofármacos, né? Na verdade, assim, a ideia não é sedar os pacientes, e sim melhorar os sintomas, né? São transtornos em que você, como quase tudo na medicina, você não tem uma cura, né? Você tem um controle, você controla o diabetes, você controla a hipertensão, você controla a cardiopatia, mas você não tem uma cura, né? E no transtorno mental não é diferente. Você controla os sintomas, você melhora o estado do paciente, principalmente, que é o que vem aí acarretando com o Vini, melhorar o sofrimento dele, o sofrimento psíquico que ele tem, e que está impedindo ele de ter uma vida normal. Eu queria perguntar ao doutor Fernando, o senhor falou que essa obsessão, né, no sentido clínico, mas é possível determinar, atendendo o paciente, se essa obsessão é uma obsessão no sentido psiquiátrico mesmo, ou se é uma obsessão espiritual? Tem como a gente determinar com absoluta certeza, olha, neste caso é uma obsessão espiritual, não é uma questão de obsessão no sentido médico, né? Doutora Cirino, o que é que eu compreendo nesse contexto? Vejamos que, dentro do próprio contexto clínico, é possível que nós tenhamos determinados pensamentos obsessivos ou algumas compulsões, e isso esteja dentro do normal. E isso tem um nível muito mais grave, que seria o nível patológico. E essa linha entre normal e patológico já é um contexto tênue, entendendo isso apenas como algo do escopo clínico. Quando vamos falar, então, de influências espirituais, vamos entender que o indivíduo é um ser psicoespiritual. Então, veja só, aí, pelo menos 4 componentes. Então, vamos perceber que não podemos fatiá-los em um só deles. O que entendemos é que o contexto do toque, em casos graves, daí, como descrito o caso de Vini, fica evidente um contexto de influências espirituais aí associadas a isso. Por isso, sendo tão valoroso, após a compensação clínica dele, com base no tratamento medicamentoso, na abordagem psicoterápica, fazer-se também o tratamento espiritual, seja em paralelo ou posterior a isso. Por quê? Porque a base de todo esse sofrimento que ele tem pode estar, de fato, contida em relações de vidas
passadas. Então, não tem como exatamente eu tecer uma linha divisória que separe essas duas coisas. Mas é visível que nas situações, então, de pacientes com doenças tão críticas como a de Vini, a influência espiritual esteja aí presente e ela seria mais um elemento a ser abordado. Contudo, a questão é principalmente respeitar tanto o paciente e suas crenças, os seus familiares e suas crenças, e aquela pessoa que está gerindo o caso, né? Porque essa relação deve se dar dentro de uma forma aberta e que possamos todos concluir para essa melhora aí do foco principal, que é o Vinícius. Tá? Então, o que vai nos chamar a atenção do ponto de vista espiritual é a característica obsessiva pela presença, então, de um espírito aí presente, aonde, se formos sair agora dentro do escopo clínico, entrar dentro do escopo da visão religiosa, né, o que, se formos olhar a visão cristã, ela nos vê como espírito imortal, aí vamos olhar, então, a partir de uma avaliação, a partir de uma entrevista, né, em unidade de atendimento espiritual. E aí vamos ver, então, que percebe-se a presença do espírito ali e podemos auxiliar tanto encarnado como desencarnado dentro desse contexto. Perfeito. Pelo que eu pude entender e assim analisando com o olhar do judiciário, né, existe um conflito muito grande entre os pais sobre qual tratamento seria o mais adequado. E isso pode gerar, inclusive, como Mário, você comentou com a gente, a questão da guarda, de um dos pais requerer a guarda para impor um determinado tratamento exclusivamente, né? Com relação ao lado jurídico, penso que essa abordagem espiritual ela não deve ser rechaçada, tá? Já pouco a pouco o judiciário vem se apropriando desse entendimento da espiritualidade, né? E as questões espirituais passam a fazer parte dos processos, né? Nós já temos alguns casos, inclusive de tribunal de júri, em que um réu foi inocentado a partir de cartas psicografadas por Chico Xavier, em que o espírito desencarnado ele vem, através das cartas, informar que o que aconteceu foi um acidente e que aquele réu, que era seu amigo, não tinha intenção de matá-lo, de fato. Claro que esse trabalho, como eu disse mais anteriormente, é feito de uma forma interdisciplinar. Vêm as cartas psicografadas, entra o elemento espiritual, mas existe uma perícia grafotécnica para se saber se de fato aquelas cartas foram escritas, por assim dizer, por aquele desencarnado, né? Então, é possível, sim, transitar, né? O jurídico transitar no meio espiritual e vice-versa. No caso específico de Vini, para mim fica muito claro que existe uma interferência espiritual muito forte, né? Que o está subjugando, e que o tratamento psiquiátrico, essa medicação, poderia dopá-lo, e a gente estaria tratando apenas dos efeitos, e não da causa. Como o doutor Fernando falou, da existência de uma causa pretérita, talvez numa encarnação anterior, algum resgate que precisa ser feito, e fragilizado, ele acaba por sucumbir a essa obsessão. Então, penso que é necessária, sim, essa intervenção com um tratamento espiritual, no sentido de um tratamento num centro espírita, no sentido de identificar essa obsessão, cuidar disso e tratar assim, o encarnado e o desencarnado. Acho que seria um excelente caminho e concordo com a mãe nesta linha de raciocínio. Ok, doutora. Agradeço os seus comentários. Eu gostaria de ampliar aí um pouco aí a discussão, abrindo espaço aí para o doutor Denis também fazer suas considerações do ponto de vista ainda jurídico. Afinal de contas, o doutor Denis é advogado também. Olá, tudo bom? Boa noite. Duas perguntas também. Na verdade, eu queria fazer duas perguntas também aos médicos, aos doutores aqui presentes, só para poder embasar a minha linha de raciocínio, tentando ajudar um pouco
a vocês tomarem uma decisão. Primeiro, a doutora Silvana. Doutora Silvana, esse transtorno neurológico, ele pode evoluir para um psicótico e em algum momento ele pôr em risco a vida dele e a vida de terceiros? Essa é a pergunta para a doutora Silvana. Por favor, se você puder me ajudar, para eu poder, embasado na sua resposta, para você que eu tenho uma resposta, uma pergunta para o doutor Fernando também. Na verdade, esse transtorno neurótico, ele tem noção do que esses pensamentos significam. E assim, os nossos pensamentos são os que nos conduzem para nossas atitudes, né? Então, por isso, tamanha é a angústia dele em tentar combater esses pensamentos que são ruins, são nocivos, que variam de quadro a quadro, mas ele tenta combater com alguns comportamentos para diminuir essa angústia, né? Mas, na verdade, como eu falei antes, né, os nossos pensamentos conduzem a nossa vida, né? Então, ele tem receio de que ele possa vir a machucar alguém de fato. Mas, assim, nesse momento, o único machucado, o único que está sendo, de alguma forma, ferido até, é ele mesmo, né? Nesse sofrimento que o angustia, que o faz escarificar as mãos de tanto lavar, que o tira da vida social, acadêmica e familiar, que o deixa sem comer, porque acha que a comida pode estar contaminada, né? Então, assim, nesse momento, o risco maior e o sofrimento é para ele, né? E por Entendi. isso ele deve tratar. Doutor Fernando, no quadro em que ele se encontra, que pela informação do nosso amigo é intenso, é grave, ele está suscetível, ele pode ser submetido a um tratamento espiritual, ele precisa ser contido, ele precisa ser acalmado, ele precisa ser controlado, ele precisa ter esses sintomas precisam ser melhorados para que outra coisa aconteça, para que outro tratamento possa vir a surtir efeito, ou até ter acesso a essa pessoa, a esse rapaz, a esse Vinícius. Doutor Denis, algo fica evidente, tratando do caso do Vini, né? Para não divagarmos em mil outros contextos. No caso do Vini, fica claro, pelo nível de comprometimento que ele tem, a necessidade da abordagem do tratamento medicamentoso, para que possa torná-lo até acessível para a abordagem psicoterápica e no sentido da abordagem do tratamento espiritual. Contudo, o tratamento espiritual ele pode ser feito à distância e por uma outra pessoa se colocando em tratamento em lugar dele. Mas e isso não atrapalharia em nada o curso natural da abordagem terapêutica medicamentosa. Então, eu acho ela aí uma situação necessária. Isso é bom, um certo esclarecimento, porque trazer a ideia de que o complemento espiritual faz parte desse quadro não pode aventar a possibilidade de deixar ao largo a abordagem clínica, seja ela do ponto de vista psíquico, seja ela do ponto de vista medicamentoso. Porque o que estamos falando aqui é do contexto espiritual como uma abordagem complementar, mesmo entendendo que ele estaria na base desse processo, para que não possamos, em virtude disso, gerar uma distorção aonde vai se tentar um tratamento espiritual e deixar de lado as abordagens médicas e psicológicas. Então, eu acho isso premente e preciso dessa compreensão, porque quando vamos olhar o evento do espiritual, vamos perceber que o contexto do Vini ele vai descrever a situação de um indivíduo que é um médium ostensivo. E o contexto da mediunidade ela perpassa pelo inconsciente do indivíduo.
Então, veja que no contexto de desagregação em que ele se encontra, o trabalho mediúnico em si, a partir dele, ele não conseguiria ser feito de maneira harmônica, equilibrada. Isso precisaria de uma intervenção que melhorasse o contexto dele para que isso fosse, então, aos poucos sendo trabalhado. Porque, como, respondendo um pouco de volta à pergunta da doutora Cirino, né, como não há, então, um divisor de águas pleno, mas uma coisa fica claro, é preciso dar a ele um mínimo de estrutura psíquica para que ele possa, então, abordar outros elementos quanto ao seu autoconhecimento, quanto ao conhecimento dos processos aí nos quais eles estão envolvidos, e uma mudança de postura para que possa dissolver a culpa e lidar com essas situações de forma, então, aí, equilibrada. Só mais um esclarecimento, Mário. No início, você falou, contando a história dele, você falou de sussurros, de vozes, eu não entendi direito, acho que me perdi em alguma coisa daquela ali. Você tem como só esclarecer os sintomas dele inicial para poder compactuar com o que os dois médicos falaram? O que Gilmar falou é como se fossem pensamentos que estivessem dentro da cabeça do filho, do Vini, tá? Então, se eu coloquei sussurros, não foi a ideia de vozes, não. É pensamentos mesmo, tá? Entendi. Então, voltando agora à minha percepção, quando se trata de menor, o que se observa inicialmente, primeiro lugar, é o interesse desse indivíduo. Como essa criança pode ser melhor tratada? O judiciário, efetivamente, ele lida com outras questões. Quem vai dizer efetivamente qual é o melhor tratamento para ele não pode ser eu, enquanto jurista. Quem fala isso são os médicos. E eles foram bem enfáticos em dizer que o tratamento principal para esse garoto é o clínico. Então, eu não posso ir de outra forma. Até para que, mesmo sabendo de históricos de júris que aconteceram em outrora, onde a psicografia foi utilizada como prova, justamente como é possível esse transtorno evoluir para uma coisa um pouco mais séria. Séria não, já para uma coisa grave, efetivamente, e machucar outra pessoa. Até para que isso não evolua e esse rapaz seja submetido a um tribunal do júri, é que esse rapaz precisa ser tratado de forma clínica, de forma medicamentosa. Isso claro que ele não vai ficar totalmente dopado. O quadro que ele vai se encontrar diante desse tratamento, isso aí não cabe a mim, cabe aos médicos a dosagem um pouco mais alta, um pouco para cima, um pouco para baixo, mas isso vai depender do grau de gravidade em que ele se encontra. Mas aí não cabe a mim. A mim cabe observar o que os técnicos da área falaram. E no quadro em que ele se encontra hoje, é necessário, de forma peremptória, principalmente o tratamento clínico. Isso sim. E é justamente o que o judiciário, ao meu ver, vai observar. Não, claro que outros fatores podem ser observados, mas, inicialmente, o que é o melhor para a criança diante dos técnicos que falaram que me antecederam. Entendi, doutor. Entendi. Doutora Eliane, quer fazer mais alguma consideração? Eu queria fazer uma consideração aqui que, depois de ouvir a todos, né, me ocorreu. Observe que uma coisa não exclui a outra. Se eu não me engano, foi o doutor Fernando que falou isso também. Por que não conversar com esses pais na busca deste consenso? Porque penso que ambos querem o que é melhor para o filho. Um está com o olhar da psiquiatria, do tratamento medicamentoso para contê-lo, mas que nós sabemos que não vai resolver, não teria uma cura efetiva, mas ajudaria nele se colocar no mundo, né? Em se reequilibrar. Mas, se for de fato, como eu imagino que seja, uma questão espiritual que precisa ir lá atrás e buscar a causa disto, o tratamento espiritual também seria necessário e não excluído. Então, penso, doutor Denis,
embora o senhor discorde comigo desse olhar da questão espiritual, que o ideal para este jovem, não é nem mais uma criança, né, ele é um jovem já, quase um adulto, é um tratamento em conjunto, tanto um tratamento psiquiátrico, medicamentoso, psicoterápico, junto com esse tratamento espiritual, em que se identifique a causa desta obsessão espiritual que provavelmente está aí, para que ele possa se colocar no mundo, se reequilibrar e tocar a vida normalmente. O que é que o senhor acha? Na verdade, doutora, eu não discordo, eu só discordo com a senhora nas certezas. A senhora acabou de dizer agora, eu tenho certeza que vai melhorar. Não, a gente não tem certeza de nada nessa vida. O que eu entendo, entretanto, eu concordo em outro aspecto. Já que um dos médicos foi enfático também em dizer que uma coisa não anula a outra, claro, eu entendo que toda ajuda é muito bem-vinda. Muitos dos conflitos, principalmente matrimoniais, é gerado, muitas vezes, por, desculpa até os termos da palavra, umas picuinhas. Então, quando você está em prol de um objetivo único, que é o bem-estar dessa criança, desse jovem, como a senhora falou, eu também não vejo problema nenhum em que ele seja submetido a tantos quantos outros tratamentos possa existir. Mas, claro, desde que seja iniciado com o tratamento clínico. Mas óbvio que, sendo tratamento espiritual e sendo do consenso, sendo aceito por esse jovem também, porque uma altura dessa do campeonato, ele também tem a opinião dele, ele também já pode se manifestar, e também não vejo problema para que isso possa acontecer, não. Pois não, doutora. Né? A doutora Eliane trouxe que o tratamento medicamentoso seria para contê-lo. Eu discordo, né? O tratamento medicamentoso é para aliviar o sofrimento, não para contê-lo, até porque ele não está necessitando de contenção. Perfeito. Né? Ele está necessitando de se tranquilizar, de aliviar o sofrimento, para que ele deixe de se machucar. Ok. Mário, eu queria trazer uma coisa, um comentário breve, que eu gostaria de ver a resposta da doutora Silvana também. Doutora Silvana, estamos num período onde judicialização de tudo virou quase que regra, certo? E citando aí a possibilidade de alguma intervenção sobre esse garoto, como é que fica esse contexto onde o indivíduo, já passando por um contexto de sofrimento dele, terminar, sofrer um contexto de interdição ou de tomada de guarda, ou seja, como é que fica esse psiquismo dessa pessoa? Porque, às vezes, quem não percebe essas nuances, acha que isso seja inócuo, transforma-se em uma briga de pares e não uma conjunção para dar ao Vini aí a melhor condição de conviver, de lidar com o seu transtorno. Com certeza, ele já tem um sofrimento, é o pai e a mãe dele, eu acho que a filho nenhum cabe a escolha entre um pai ou uma mãe, né? Ele precisa dos dois, né? São figuras diferentes, mas são referenciais, né? E disputar não vai ser uma boa ideia, né? Principalmente para ele, mas eu acho que não vai ser uma boa ideia para nenhuma das pessoas da família, né? A outra questão, a interdição. Assim, eu não vejo razão, do ponto de vista médico, para a interdição, pelo menos não neste momento, né? Até porque a gente precisa pensar numa interdição a longo prazo, né? O que é que vai acontecer, mesmo que não seja duradoura, né? Mesmo que seja temporária a interdição, o que vai representar na vida dele, né? Ele está iniciando a faculdade de medicina, né? Como será para a carreira dele, né? Qual é a repercussão disso na vida desse indivíduo, né? Perfeito. E eu acho que tem que se pensar nisso tudo, né? Um consenso, com certeza,
é a melhor opção. Se vai ter ou não o espiritual, eu acho que o medicamentoso nesse momento é fundamental. Se vai ter ou não o espiritual, é preciso um bom senso dos pais, principalmente, porque nesse momento ele tem muitas dúvidas na cabeça e ele não é nem justo, né? Nem um momento apropriado ele ter que escolher, né? Se faz ou não esse ou aquele tratamento. Ele não está em condição de fazer escolhas, porque a dúvida impera na cabeça dele. Então, é mais uma angústia para ele, né? Alguém tem que resolver de fora. Não sei se esclareci. Totalmente, doutora. Eu saio com um dever de casa aqui, né? Completamente viciado aí de informações. Eu acho que essa discussão foi rica e eu acho que né? Eu acho que a pergunta não é se o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, se ele é psicológico ou ele só é obsessão espiritual. Na verdade, o importante é que exista uma abordagem complementar, né? Tanto o espiritual quanto o psiquiátrico, psicológico, principalmente no caso do Vini, e, acima de tudo, buscar essa conciliação também entre os pais, né? Porque eu acho que não são dois lados, aí é um lado só, que é o lado de Vini, e certamente os pais querem a cura, o bem-estar do filho. Eu vou, gente, tentar agendar uma conversa com os dois presentes, que eu acho que é fundamental, apesar da Gilmara ter me procurado, mas eu acho que a participação nessa conversa do Pedro vai ser fundamental para que eu possa expor todo esse conteúdo aqui que foi discutido e realmente desejar, assim, do fundo, né, do coração, que eles entendam que o melhor é esse tratamento aí conjunto e o melhor efetivamente é o bem-estar do filho, isso não tenho dúvida alguma, tá? Eu gostaria, assim, de agradecer imensamente o tempo disponibilizado por vocês, a participação, a preocupação. Eu vi aí na fala aí de vocês aí essa preocupação aí, esse desejo aí de ajudar com a Gilmara e com o nosso garoto Vini, tá bom? Uma boa noite para todos vocês e, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. Okay. Boa noite. Gilmara e Pedro, gostaria, antes de mais nada, agradecer imensamente por vocês terem aceito o meu convite de estarmos juntos, nós três. Isso só reitera a certeza que não estaremos aqui discutindo posições de lados opostos, porque não existem dois lados, só existe um lado, o lado de Vini. Pense bem, vocês desejam a mesma coisa, o bem-estar dele. Na verdade, o que vocês querem é o filho de vocês de volta. Aquele rapaz cheio de energia, bem-humorado, responsável, estudioso e com sonhos de salvar vidas, cuidando de pessoas no exercício da profissão que escolheu, ser médico. Um verdadeiro homem de bem. Agora, para isso, gente, vocês não podem estar em lados opostos. Precisam que um apoie o outro. Precisam colocar as mágoas e ressentimentos de lado. Enfim, existe algo maior que tudo isso e que unem vocês. Você, Pedro. Você, Gilmara. O amor incondicional que vocês sentem por Vini. Vini, ele está doente, Vini sofre. O TOC é mais que uma doença física e da mente. É uma doença da alma. Nos últimos dias, conversei com pessoas amigas, profissionais, que também são pais e mães, e não tenho dúvida que os tratamentos espiritual, psiquiátrico e psicológico devem ser complementares. Afinal, é imperioso um tratamento psiquiátrico, medicamentoso, para aliviar os sintomas desse pensamento invasivo que o tortura. Em paralelo, o acompanhamento psicológico, com sessões de terapia, que o ajude a entender o que se passa, orientá-lo a buscar o equilíbrio necessário. Pedro, sou também espírita. Tenho participado de tratamentos de desobsessão direcionados a Vini.
desde que Gilmara conversou comigo. E temos tido acesso a uma vida pretérita, onde esse espírito viveu um outro personagem. Ele foi um comandante de uma tropa na Segunda Guerra Mundial, onde autorizou a morte de dezenas de pessoas em vilarejos por onde lutou. Neste momento, Pedro, espíritos que foram vítimas dessas ações estão sendo esclarecidos. Através desse trabalho espiritual, estamos levando-os a entender que essa situação já não condiz com o momento de agora, que é necessário perdoá-lo. E, em paralelo, já estamos trabalhando com Vini em desdobramento espiritual para que ele dissolva esse sentimento de culpa que carrega inconscientemente no seu coração. Gente, precisamos unir forças e não tenho dúvida que o acompanhamento espiritual que Gilmara sinaliza, assim como Pedro, o acompanhamento psiquiátrico, psicológico, são imprescindíveis e complementares. Agora, eu preciso ouvir de vocês. O que é que vocês acham disso tudo que eu falei? Realmente, um gesto vale mais que 1000 palavras. Entendo que esse abraço que presencio neste momento seja a concordância necessária para que vocês caminhem juntos em harmonia, serenidade e bom senso. Que a paz do nosso Senhor permaneça nos seus corações e que em breve Vini esteja curado do toque, através do maior remédio que pode ser ministrado a ele, o amor de vocês. Fico muito feliz com esse desfecho. Um forte abraço para vocês. Muito bom, Mário. Agradecemos pelas excelentes reflexões sobre o tema toque. É psicológico ou obsessão espiritual? Rose, e amanhã o que teremos? Amanhã logo cedinho, às 8h30, teremos a palestra O Evangelho na Psicologia e no Espiritismo, com Ednilze Fidelis. Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos em pleno andamento da 16ª Semana Espírita do Centro Espírita Harmonia, que traz como tema este ano Psicologia e Espiritismo, Fronteiras do Saber. E o tema é tão diferenciado que nós também estamos com uma proposta diferenciada, né? Desses nossos encontros ser virtual, desses nossos encontros ser online, mantendo um distanciamento social, mas certamente mantendo uma aproximação emocional. Eu sou Ednilze Fidelis e vim lhes convidar para que vocês, junto comigo, dia 18 de abril, às 8h30, possam refletir acerca do Evangelho. O nosso tema será o Evangelho na Psicologia e no Espiritismo. E nós temos Jesus como a referência do grande psicólogo dos seres humanos, que também compreendia as dores das pessoas, bem como o grande educador de almas, aquele que nos apresentou o fato real de sermos espíritos imortais. Eu ficarei muito feliz se vocês vierem me fazer companhia, dia 18, às 8h30. Um forte abraço e eu aguardo por vocês. No mesmo horário, teremos o Grupo de Desenvolvimento Infantil, o GRUD, falando sobre metodologias ativas na aplicação do Espiritismo para crianças, em uma interação conjunta com a participação dos pais. Às 10 horas, teremos o Momento do Saber, com apresentações dos coordenadores da Universidade Livre do Espírito, que falarão sobre o tema, o espírito, a mente e o personagem. E às 20 horas, teremos uma apresentação do Grupo de Teatro Harmonia, falando sobre o tema Sou médium ou tenho um transtorno psíquico? Esperamos vocês amanhã. Muito obrigada. Boa noite.